de automação? Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas? Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Lívia, sou coordenadora de Customer Marketing aqui na RD e hoje a gente está começando mais um webinar da Resultados Digitais em parceria com a Rock Content para falar um pouquinho sobre como trabalhar a retenção de clientes usando os canais de divulgação nesse período de crise. Para me ajudar a falar um pouquinho desse assunto, eu tenho duas convidadas especiais, a Clara Borges, que é gerente de marketing na Rock Content, e a Lilian Clems, que é Relationship Manager Latam no LinkedIn. Vou pedir para vocês se apresentarem, contando um pouquinho da posição de vocês nas empresas e da trajetória, começando pela Lilian, pode ser? Pode sim. Bom, Lívia, obrigada por esse convite, um tema super importante no momento que nós estamos vivendo agora, né? E fico feliz de novo poder participar com vocês e junto com Resultados Digitais, que eu tenho um carinho super grande, né? E, bom, eu estou no LinkedIn há praticamente um ano, saí da RD para fazer esse trabalho de relacionamento com os clientes SMBs para o LinkedIn. Então, é uma iniciativa super nova, estamos entendendo como entregar resultado para um segmento de clientes que o LinkedIn não está acostumado a atuar. A grande parte dos clientes tem um perfil mais enterprise, então são grandes contas, e tem sido uma jornada muito, muito legal, e agora com um desafio super grande, né? Já que pequenos negócios e médios negócios, em geral, eles sofrem mais quando aparece uma crise como essa que a gente está vivendo agora. Então, eu acredito que eu possa trazer alguns pontos importantes de como a gente pode passar sem muitos arranhões por uma situação como essa. Não tenho dúvida que vai ser super valioso a sua participação aqui hoje, Lilian. E Clara, conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho na Rock e o que você vai nos ajudar aqui nesse debate. Conto sim. Obrigada, gente, pelo convite. Também estou super animada para falar desse assunto. Eu sou gerente de marketing da Rock Content hoje em dia. Eu estou na Rock há 4 anos já e hoje em dia eu sou responsável pela equipe que trabalha com a aquisição dos nossos clientes de todos os portes e da América Latina inteira e também com o engajamento e a retenção dos clientes, que vão desde Enterprise até Small Business. E ultimamente, nas últimas semanas, tem me preocupado muito o Small Business, não tenho parado de pensar sobre isso. Então, acho que eu posso trazer essa visão de, enfim, vários portes de empresas e de segmentos diferentes que eu tenho tido contato. Obrigada, Clara e Lilian, pela participação de vocês aqui com a gente hoje. E antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos importantes aqui. Aqui na página de transmissão, você pode falar com o nosso RD Bot
para acessar o trial do RD Station Marketing e também do RD Station CRM. Então, fique à vontade aqui, é só conferir os links no bot. E lembrar também a todos vocês que os cursos da RD University e também da Rock University estão gratuitos nesse momento. Então, confere nos sites para você aproveitar esse período também. Já entrando aqui no nosso debate, a gente está vivendo um cenário totalmente atípico, que ninguém estava esperando. Boa parte das empresas não estão preparadas para vivenciar esse momento. E quando a gente fala de crise, uma das primeiras consequências disso são os cancelamentos ou os pedidos de renegociação por parte dos clientes. Então, eu queria pedir para cada uma de vocês trazer um pouquinho desse cenário das empresas e já pincelando algumas recomendações, algumas boas práticas para esse curto prazo, entendendo que ainda tem um caminho aí pela frente, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, longo prazo. Agora a gente está falando de curto. A gente pode começar por você, Clara? Pode sim. Então, tá sendo um cenário muito complicado para as empresas, igual a Lilian já falou, as pequenas empresas estão sendo as mais afetadas, e alguns segmentos mais que outros, né? Então, o segmento de turismo, por exemplo, está bastante complicado, e mais do que outros segmentos. Na Rock, o que eu fiz, assim, nas primeiras semanas, para poder realmente ter alguma maneira da gente trabalhar essa retenção dos clientes, foi entender o que estava impactando os clientes exatamente. Então, na hora que as empresas começaram a ficar remotos e tal, questão do home office, e os clientes começaram a pedir cancelamento, tem, assim, um pânico mesmo, né? O que a gente faz? E aí a gente começou por entender o que estava acontecendo com os clientes e fazer esses recortes, então, por indústria, por número de funcionários, por perfil do cliente, porque é impossível você ter uma coisa que vai ajudar todo mundo. Na RD, a gente também, no início, a gente teve a preocupação de imediatamente fazer um comunicado, então trazer a comunicação transparente, né? Que é super importante em todos os momentos, principalmente agora. Então, um comunicado muito transparente com os nossos clientes, informando sobre home office, também compartilhando algumas boas práticas nossas, algumas iniciativas que a gestão tomou, como home office, né? Que boa parte das empresas adotou. E trazendo a segurança de que, embora nesse período de home office, de mudanças, né, que estava todo mundo se alinhando, dá a segurança para o cliente que a experiência dele seria mantida, claro, entendendo um pouco do cenário, de algumas mudanças que foram necessárias serem feitas na operação, mas garantindo a segurança para ele, da experiência dele. Lilian, e você aí no LinkedIn, o que vocês tomaram de iniciativa e como que vocês viram essa movimentação já no início, né, no curto prazo? Então, é um momento difícil para qualquer empresa, inclusive para as nossas, né? Se deparar com uma situação tão nova e tão agravada, até nós não sabemos o que fazer num primeiro momento, né? Então, é um momento de muita adaptação e flexibilização também de alguns processos que a gente tinha antes dessa situação. Muito do que a gente fez internamente no LinkedIn foi uma preocupação muito genuína como nós íamos gerir o que nós fazíamos normalmente numa situação que não era essa que nós estamos vivendo hoje, num novo cenário, né? E a primeira preocupação que veio foi com a equipe. Então, assim, como que a gente vai preparar a nossa equipe para trabalhar de forma remota, já que todo mundo teve que se afastar do escritório, não poderia ir mais para o escritório por uma questão de segurança. E em São Paulo isso começou muito cedo, né? Eu já estou, acho que mais de 30 dias, se eu não me engano, em home office, porque o alerta já veio muito antes, né? Então, nesse primeiro momento, a preocupação da empresa
como que a gente viabiliza uma condição saudável para que as pessoas estejam bem e a partir de aí elas consigam também ter disponibilidade e consigam ter condições emocionais e estrutura para poder atender esses clientes, né? Então, foi uma cascata de coisas, né? Então, primeiro, a preocupação de como faremos isso remotamente, foi o primeiro agravante, vamos ter que estar separados, e essa foi a primeira medida que a empresa tomou, trazendo algumas facilitações para os clientes, não, mas para os funcionários, né? Para que eles conseguissem trabalhar bem de casa. Tá? Num segundo momento veio a onda, e agora como que nós fazemos isso com os clientes, né? Num primeiro momento a gente começou a sentir isso dos próprios clientes, então veio em ondas o agravante dessa situação, então alguns mercados reagiram mais rápido e sentiram o golpe mais rápido dessa situação toda, e o ponto nosso era ouvir, né? Então, vamos ouvir com cautela, vamos entender qual que é a situação, e a partir desses cenários que forem se apresentando, nós vamos começar a estudar o que nós podemos fazer internamente. A LinkedIn, enfim, é uma empresa gigantesca e global, né? Então todas as diretrizes, tudo que a gente precisa fazer vem essencialmente dos escritórios fora, então ou vem dos Estados Unidos ou vem de Europa. E a Europa, por já estar bem adiantada com a situação do vírus por lá, já tinha algumas boas práticas que poderíamos trazer para cá, sendo que estava começando aqui, né? E a partir do momento que a gente começou a identificar os casos e os cenários, o que os clientes estavam dizendo e como isso estava afetando cada um dos segmentos, nós começamos a pensar em políticas novas, né? Principalmente políticas de flexibilização dos nossos produtos e dos nossos pacotes, para que a gente conseguisse trabalhar de forma conjunta com esses clientes, porque eles não se sentissem à margem, né? Ou a gente não está pensando, não está oferecendo alguma alternativa, mas sentisse que nós estamos com eles na crise, mas ainda assim mantendo a parceria de negócio. Né? Então, todas as relações de clientes do LinkedIn são via contrato, por essência, então não muda nada em relação ao contrato, mas muda, sim, o que nós podemos fazer por esse cliente para que ele consiga passar por esse momento mais agravado agora. No primeiro momento, a gente começou a entender quais seriam os tipos de flexibilizações, e a gente se deparou com duas que eram muito óbvias, né? A primeira, a flexibilização de produto, o que nós podemos fazer em termos de produto para esses clientes, e aí olhando para alguns segmentos no sentido de ser mais explícito quem estava mais agravado, que tipo de flexibilização precisaria no produto, e quem está bem ou está numa situação privilegiada nessa crise toda, o que nós poderíamos fazer também, se segue business as usual, ou se a gente altera alguma coisa também. E depois uma flexibilização associada muito ao planejamento financeiro dessas empresas, e como isso, por um lado, impactaria também o nosso negócio, que a gente também está sendo impactado, né? Então, foi um conjunto de políticas que levou um tempo, mas chegou muito rápido em formato de playbook, em formato de treinamento para todos os funcionários da empresa. Então, existe uma norma, né, existe uma política que está sendo colocada em prática, mas que ela é revisitada e alterada semanalmente, né? Então, semanalmente a gente vê agravantes em outros mercados, a gente vê coisas novas surgindo, e é essa dinâmica que a gente quer mostrar para os nossos clientes, né? Então, assim, a gente entende a situação, nós estamos no mesmo barco, estamos tentando fazer de uma forma que seja bom para os nossos clientes, mas também a gente consiga manter o nosso negócio operante, mas que a gente está o tempo todo pensando em soluções. Toda semana existem atualizações sendo feitas, então talvez a gente não tenha resposta para um cenário específico, porque atender todos os clientes de maneira única é praticamente impossível, né? Então nós temos que pensar numa política, numa regra que atenda a grande maioria, né? E aí isso dá um certo conforto e o time também se sente mais confortável, porque talvez se ele não tenha uma resposta hoje, talvez na próxima semana, dependendo do número de casos, do número de incidentes que são abertos no nosso sistema de helping, de tickets, isso toma outra proporção, né? Então a gente começa a observar, opa, aqui não é mais 1, 2 pedidos, são
X números de pedidos, a gente tem que começar a olhar isso de uma forma diferente. Então, isso é bom porque dá uma tranquilidade para o cliente, mas também tranquiliza a equipe, né? Então, essa questão emocional, acho que é o ponto mais crítico nessa situação toda. Então, a gente tenta o tempo todo balancear como que está o time, se ele está bem, se ele está sendo afetado de alguma forma. Então, pessoas é sempre o número 1, né? Porque a gente sabe que, eventualmente, algum familiar ou algum conhecido pode estar sendo afetado de forma super direta com o vírus, né? E a gente tem que ser empático porque a gente nunca viveu isso também, né? E quanto mais a gente dá ferramentas e pensa de uma forma mais exclusiva para os nossos funcionários, para as nossas equipes, isso vai refletir em como eles também são empáticos com os clientes, né? Então, é ouvir, dialogar, entender o que a gente pode fazer, de forma transparente comunicar, deixar claras as opções que a gente tem. Talvez alguma opção que o cliente está pedindo hoje a gente não consegue atender, mas quem sabe na próxima semana a gente consiga dar uma resposta diferente. E é sempre nesse diálogo bem aberto e bem empático. Você estava falando e eu estava aqui pensando e eu estava fazendo um link com a próxima pergunta que eu separei, de que a comunicação e a empatia, elas sempre foram importantes, né? Mas nesse cenário que a gente está vivendo, ela é ainda mais necessário e força a gente a voltar nesses 2 pontos de revisitar playbooks, de ter uma comunicação transparente, de entender, não temos as respostas agora, né? Mas a gente está pensando nisso. Compartilhando um pouquinho também na RD, a gente também teve essa preocupação e são ondas, você definiu muito bem, né? A onda de preocupação e de oferecer um ambiente seguro para o time interno, para que ele esteja preparado para enfrentar, né, com essa situação, e aí ele possa, sim, dar o próximo passo, que é a gente pensar que é a próxima onda, de como que a gente apoia os nossos clientes. E aí, como que vocês trouxeram para suas equipes a importância de manter um contato direto com o cliente nesse cenário, né? Tendo esse contexto agora. E aí eu vou trazer um pouquinho o que a gente fez na RD. Como você estava falando, a gente fez um primeiro movimento de comunicação transparente com os clientes para dar uma segurança das nossas tomadas de decisão para compartilhar isso. Mas a gente também ficou muito atento aos nossos canais de comunicação direta com o cliente. Então, a gente avaliou os tickets no nosso suporte, a gente manteve e ajustou todos os playbooks da área de Customer Success, Customer Experience, junto com a nossa área de CS Enablement, e aí também com Customer Marketing. E a gente manteve um contato muito direto e próximo dos gerentes de sucesso, para entender qualitativamente quais eram os feedbacks e quais são as percepções e as sensações dos clientes, para daí, de fato, a gente conseguir revisitar esses playbooks e ter novos direcionamentos ou revisá-los. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, para quem está acompanhando a gente, a importância de se manter conectado com o cliente diretamente, porque eu sinto que, dado esse contexto, algumas empresas podem se questionar, e a gente tem observado isso, até que ponto eu devo me comunicar com o meu cliente, o que eu comunico com o cliente, o que é pertinente nesse momento. E as empresas ficam em dúvida, será que eu comunico ou será que eu não comunico? Porque o meu cliente está recebendo muitas informações, né? A gente está recebendo muitas informações diariamente, as coisas têm mudado rapidamente. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse ponto. Uhum. Eu pensei a mesma coisa, assim, do será que eu comunico, será que eu não comunico? Bem no inicinho, fiquei questionando como que estaria a vida do meu cliente, sabe? Será que ele está recebendo muita coisa? Porque eu não aguento mais minha caixa de entrada. Porque é muita coisa e só falando do mesmo tema e tudo. Mas a gente decidiu, enfim, mesmo assim, ter uma comunicação bem aberta e mais frequente também com os nossos clientes. Então, a gente aumentou a frequência que a gente comunica com eles e deu super certo. Então, a gente percebeu que eles tiveram um retorno positivo e que eram informações pertinentes que a gente estava entregando ali para eles, sabe? Então, eu acho que essa foi uma primeira percepção que muita gente teve, de que as pessoas não iam mais dar conta de consumir tanta coisa, né? Como você se mantém relevante, mas eu acho que é de ter um entendimento bem profundo mesmo
do seu cliente, de quais são as necessidades dele. Eu fiz questão de ligar para os clientes da Rock, conversar com vários deles, e eu estava com um deles no telefone outro dia, foi muito interessante, que ele me falou que ele é de uma indústria super tradicional, automobilística, e falou que, no geral, assim, o profissional de marketing está acostumado a comunicar com os clientes só quando ele quer que o cliente faça alguma coisa. E que agora ele estava tendo que rever tudo da comunicação dele porque não tinha nada para fazer, para o cliente fazer, porque tá tudo fechado, as coisas não estão funcionando, assim, principalmente quem trabalha com a indústria automobilística, nem o Detran não está emplacando carro. Então, que era uma hora de você comunicar com o seu cliente sem pedir nada em troca, sabe? Então, eu achei isso, assim, super incrível, e eu acho que é por isso que os clientes estão respondendo bem as comunicações também, porque são coisas que são voltadas totalmente para eles e não necessariamente para uma ação que a empresa quer que ele tome no momento, né? Muito bom. E Lilian, qual é a tua indicação aqui para esse tema? Então, bem complicado, né? A nossa decisão em torno das comunicações não foi alterar muito o volume, mas manter o volume e adequar o tipo de material que era enviado e algumas conversas que eram iniciadas, né? Então, a gente não foi muito na linha de vamos agora começar a enviar muita coisa, porque é um momento que o próprio a gente, né, está perdido na gestão de tanta informação nova, de coisas que precisam se adequar. Então, na verdade, a gente nem tem tempo para fazer uma gestão de informação do inbox. Muito provavelmente a gente vai para as leituras que são prioritárias, né? Então, vira uma sobrecarga que exige um esforço interno que às vezes não tem um retorno claro, né? Então, nossa preocupação foi muito mais em adaptar as comunicações, entender o que continuaria sendo proativo e o que deveria ser reativo, até para dosar um pouco com que o time ia fazer a gestão de algumas coisas, e isso não trazer uma sobrecarga para todo o sistema que a gente já tem interno de gestão de comunicação com o cliente, e isso não virar um problema, né? Então, isso tem uma preocupação, eu especialmente tenho uma preocupação muito grande com isso, porque a gestão da carteira que eu faço em SMB, ela é bastante grande, então qualquer incentivo ou qualquer comunicação que eu deposito nessa carteira, o book vai reagir, então os clientes vão mandar e-mails, eles vão querer questionar, vão querer saber, então vai gerar uma demanda que já está agravada, né? Os clientes proativamente estão entrando em contato, então é nesse sentido que a gente fez essa adequação. Eu acho que isso é muito importante, né? Isso mostra também um pouco de sensibilidade com o momento, da gente conseguir mandar coisas que realmente impactam o cenário atual. Então, o que eu posso mandar de comunicação para esse cliente que vai substituir uma comunicação, talvez, de vendas, né? Então, a gente tomou a decisão de cortar totalmente qualquer comunicação que estava relacionada com o impacto no número de vendas para a carteira. Então, geração de receita nova deixou de ser uma prioridade. A gente precisa tomar essa decisão. Impacta no business? Impacta, mas hoje é muito mais importante eu entender o que o meu cliente precisa, e certamente não é fazer investimentos, pelo menos na grande maioria, né, da carteira, esse não é o foco agora, e até mesmo clientes que estão num cenário positivo estão fazendo as coisas com cautela. A gente tem que ter a mesma sensibilidade, né? E aí, nesse ponto, foi uma decisão clara, corta-se qualquer comunicação que está associada a incentivo de novos produtos, de mostrar valor, que fica claro que ali está sendo feita uma venda, então a gente cortou esse tipo de comunicação proativa que estava na jornada do cliente, né? E a gente substitui isso por materiais mais educacionais, para informações que são importantes para esse momento, para a gestão dessa crise. Então, a gente comunicou cursos que a gente estava liberando dentro da plataforma de learning do LinkedIn também. Então, o LinkedIn também se antecipou e fez isso. Muito mais falando das ações que a gente está fazendo para o externo, né? De ações de doar licenças, de dar ferramentas gratuitas para os segmentos de saúde. Então, a gente tentou fazer uma comunicação que fosse leve, mas que fosse empática com o momento, e tomou a decisão de 100% cortar essa comunicação de venda, porque para o momento é até de mau gosto, né?
Então, a gente teve essa sensibilidade e o time também segue a mesma linha, né? Porque eu jamais, como líder de uma equipe, eu vou poder dizer para eles, cara, nós vamos ter que vender isso aqui agora. Não faz sentido nenhum, né? Eu acho que tem que ter essa empatia, tem que ter esse foco em precisamos agora muito mais ajudar o cliente a sobreviver, em muitos casos, nessa situação, para num momento futuro, aí mantendo a parceria, entendendo que a gente passou por isso juntos, aí começar uma retomada aos poucos, né? Do que vai ser esse novo mundo, esse novo mercado lá na frente, que a gente não tem a mínima ideia ainda, né? Então, é muito mais adaptação, de novo, evitar volumes muito grandes de comunicação, porque acaba não tendo um retorno, o esforço é quase que perdido, mas muito mais adaptar os canais e as comunicações para coisas que vão realmente endereçar certas necessidades de cada segmento, seja um segmento que está indo bem, seja um segmento que não está indo tão bem, para que o cliente sinta que a gente está ali por ele, e para ele nesse momento, e não por nós exclusivamente com interesse financeiro por trás, né? Acho que isso soa muito ruim e a gente tem que evitar esse tipo de comunicação. Agora é o momento de realmente fortalecer o relacionamento com o cliente, priorizando o que é importante para ele agora, né? E como você disse, novas receitas não é o caminho mais coerente e empático da gente tomar decisões em cima disso, né? Na RD, até trazendo um pouquinho do que você estava falando, a gente tem uma área que é Customer Marketing, que é responsável por todas as comunicações que são enviadas para clientes. Então, isso já é da nossa prática, já é responsabilidade dessa área, mas, de fato, a gente intensificou e está sendo muito mais rigoroso e crítico no que deve ser comunicado para o cliente, inclusive de novas funcionalidades. Será que esse é o momento de liberar uma nova funcionalidade? Será que o cliente, de fato, ele tem tempo e ele vai colocar esforço para se dedicar nesse momento? Ele tem outras coisas para resolver. Então, a gente está sendo muito mais criterioso, inclusive, no que a gente comunica e, de fato, centralizando em uma área que toma decisão se isso faz sentido, se não faz sentido. E aí, o que eu quero trazer é que nem sempre para se comunicar ou ter respostas do seu cliente, você precisa fazer uma nova campanha, enviar um e-mail para ele ou um INEP, né? Aproveitar os outros canais que ele se comunica proativamente, como suporte, como gerente de sucesso ou outros canais, para extrair insights para tomar decisões e definir um planejamento. Então, não significa que para eu estabelecer um contato direto com o meu cliente, eu preciso de fato me apoiar ou aumentar meu cronograma de e-mails, de comunicados, né? É de forma mais inteligente e analítica avaliar outras informações dos outros canais para tomar decisões mais assertivas, né? E aí, falando um pouquinho eu queria que a gente debatesse aqui quais são as alternativas que as empresas podem ter olhando a transformação do mercado que vem acontecendo e vem mudando. Então, como que as empresas podem ficar atentas às transformações do mercado para oferecer alternativas que mantenham os clientes nesse período, né? E aqui a gente está falando de retenção mesmo. Acho que a Lilian trouxe aqui um pouco, que é olhar a carteira, o que faz sentido, qual é a dor do cliente, para conseguir, nem sempre nesse exato momento, mas analisar aquilo que pode ser oferecido para ajudar ele a continuar essa jornada com as nossas empresas. Lilian, se você quiser começar, já que eu puxei aqui o gancho do que você tinha dito antes. Assim, uma coisa que você falou que é muito importante é como que a gente interage nesse novo, né? E você falou um pouco sobre playbooks, o que a gente precisa adequar no time. E eu acho que hoje, mais do que nunca, ficou claro essa relação humana, como ela é necessária, em detrimento de playbook, né? Porque a gente, como empresa SaaS, em geral, está muito acostumada a ter o beabá das coisas e seguir isso, e mais que isso, ter uma meta no final, né? Então, a gente sempre está correndo atrás de resultado. E mais do que nunca, eu vejo uma coisa que a gente sempre tenta praticar como líder, né, de entender que o que vem antes é o que vai trazer o resultado. E hoje isso está tão em evidência, né? Assim, o que é importante são as relações, é como a gente entende o que é a solução para o cliente. Isso a gente já
faz é business as usual, né? Já faz parte do nosso dia a dia, mas a gente precisa dizer a verdade que, em detrimento de resultado, muitas vezes a gente vai para um perfil muito mais agressivo de venda e com foco naquele goal específico, naquela meta específica, e às vezes atropela muita coisa, né? De não ter um certo cuidado com um certo cliente que talvez não está no momento certo de adquirir, de trazer ele mais rápido, e talvez ele deveria vir num momento mais à frente. E hoje isso virou uma norma, né? Então, assim, não pode fazer isso. Se você fizer isso, isso vai ficar muito escancarado, né? Porque todo mundo freou o resultado, né? Então, acho que um ponto muito importante de como a gente lida com diferentes canais e diferentes formas de se comunicar com esse cliente é a mensagem que a empresa dá para dentro, né? Então, assim, para nós ficou muito claro, dentro dos pilares que a gente tem aqui no LinkedIn, que são 3 que são muito importantes, que é Leadership, Leverage e Results. O Results, ele não está sendo considerado, né? E até um certo tempo, o time ficou hesitante falando de meta, né? Assim, nossa, mas a minha meta vai para o ralo, porque esse quarter já era, os clientes vão cancelar, eu vou ter muita dificuldade, eu não vou conseguir vender. E a empresa começou a fazer o reforço, não, esquece o Results. Isso não vai... É óbvio que não vai acontecer nesse quarter. A gente tem outras coisas que a gente precisa fazer que são mais importantes. E o que a gente vai continuar fazendo é fazer muito bem o que a gente sempre fez. Então, a gente tem que chegar no final desse primeiro momento que a gente está olhando para os próximos 3 meses com a satisfação que nós fizemos o melhor possível, né? E quando a gente olha para os canais, eu acho que o importante é o alinhamento interno de qual que é a mensagem que a empresa dá, como as pessoas que estão ali se posicionam e a urgência que é dada para algumas situações, né? Então, existe um elevamento da urgência em resposta ao cliente, né? Especialmente clientes que estão em situações mais agravadas, acho que isso é importante. Então, cai num balde de novo, como que a gente faz a gestão e a priorização desses canais e o que a gente efetivamente muda, porque entende que precisa mudar, né? É uma decisão muito de negócio. E outras coisas que a gente adequa e mantém como a gente sempre vem fazendo, né? Então, agora não é a hora de agora vai ser tudo incrível. Agora a gente vai adequar algumas coisas, vai levar a urgência para outras, mas a gente entende que a gente sempre fez um bom trabalho para os nossos clientes, né? Mas esse pilarzinho de resultado, sem dúvida nenhuma, para mim é a maior mudança que todas as empresas estão enfrentando. E aí isso traz um novo condicionamento da equipe, né? Então, olha, esquece isso. A gente está olhando para políticas internas de como que a gente vai preservar também o seu resultado, mas agora o que a gente quer é que você entregue a melhor experiência para esse cliente, preservando a parceria que nós temos com ele, e não preservando o contrato, e não preservando ele comprar uma nova ferramenta. Não é isso. Hoje não é esse o ponto de contato, né? Você não pode iniciar uma conversa falando de contrato ou de renovação, sobre maneira nenhuma. Tem que ser muito mais um check na linha. Como que você está? O que eu posso fazer por você, né? E esse tem que ser o approach em qualquer situação. E ser reativo quando o cliente vem com essa demanda, né? Então, a gente só reage em situações, em conversas de vendas ou de solicitação de algum novo produto ou ferramenta reativamente, proativamente jamais, né? Então, aí está o balanço, né? Aonde eu vou ser proativo, onde eu vou ser reativo, em que situações e qual que é a mensagem comum que toda organização traz para esses clientes, né? É um esforço muito mais interno, né? De gestão interna das pessoas, dos processos e de como que isso reage na nossa base de clientes que estão sofrendo tanto também, como a gente também está, né? Toda cautela é mais que necessária, né? Quando a gente fala de manter o cliente, não significa que você vai oferecer um mundo de oportunidades para o cliente, mesmo que você tenha ofertas gratuitas, que você tenha feito esse jogo de colocar algumas ofertas grátis e oferecer, não é o momento para o cliente, né? Talvez não seja o momento dele, né? E até antes de passar para a Clara, eu queria trazer um ponto que eu acho que faz sentido nisso que a gente está discutindo, que é a importância de manter ainda mais a personalização da comunicação. Porque num cenário que todos os segmentos estão sofrendo algum impacto, né? Obviamente, alguns muito mais e outros um pouco menos, pelo menos agora nesse curto prazo, a gente tende a querer se comunicar ou
tomar alguma iniciativa e olhar os clientes, já que todo mundo está está sofrendo algum tipo de impacto, está enfrentando alguma outra situação, vou comunicar com todo mundo. Então, trazer a personalização para essa conversa, para olhar a segmentação, para entender esse cliente, qual momento que ele está vivendo dentro da jornada, o que já estava acontecendo com ele na jornada, porque também é importante olhar o histórico, né? Qual era a situação desse cliente há um mês atrás, há 20 dias atrás? Qual é a situação dele agora? Para ter conversas mais construtivas e extremamente empáticas de que você entende qual é a necessidade do cliente, o que ele está vivendo nesse momento, para daí sim, então, oferecer algum tipo de ajuda, de apoio, para que ele continue a jornada dentro da empresa. Claro, eu queria que você trouxesse um pouquinho como que você aí está trazendo a comunicação. Você falou um pouquinho já sobre que para vocês foi interessante aumentar o volume de comunicação. Isso depende de negócio para negócio, depende do quanto você se relaciona com o cliente habitualmente. Mas eu queria que você trouxesse como que vocês estão identificando, como que vocês estão construindo esse playbook de comunicação e esse cronograma, olhando a personalização. Bacana. E você comentou de manter um contato próximo que vocês na RD estão fazendo com gerentes de CS, né? A gente está fazendo a mesma coisa, porque o time de CS tem o contato mais direto possível com o cliente, né? Ali todos os dias. Então, eles são a nossa maior fonte de informação das necessidades dos clientes. Mas, além disso, a gente está em contato, o time de marketing mesmo, que geralmente não tem o contato com clientes one-to-one, né, mais one-to-many, assim, a gente faz uma comunicação mais geral. A gente está tendo contato com os clientes toda semana, a gente marcou reunião com vários para poder conversar com eles e saber o que está acontecendo. A gente já tinha nossos documentos de personas, né, que já é de praxe, falando em playbooks, já é de praxe, toda empresa tem e tudo, e a gente está adicionando, fazendo um adendo aos nossos documentos de persona sobre como aquela persona está reagindo durante o coronavírus. E aí eu acho que para qualquer empresa, assim, sobreviver a essas transformações que estão acontecendo, tem que ter essa abertura para o aprendizado, né? Porque você pode aprender coisas com seus clientes que você não sabia e que agora vão ser úteis para você e para você personalizar sua comunicação. Um exemplo bem bobo, assim, na primeira semana que a Rock foi de home office, e muitas empresas também, e aí começou a surgir essa necessidade de fazer conteúdos para os clientes, a gente começou a abordar home office, que era um assunto que os CS falaram, que os clientes estavam com dificuldade e tal, muitas empresas, como é que você gerencia, né, essa estratégia de marketing de casa e tudo. E a gente saiu fazendo conteúdo sobre home office, a Rock sempre fez home office, desde a fundação da empresa, para a gente é muito fácil. Então, a gente saiu tacando dicas, né, para os clientes e tudo. E uma semana depois, eu fui conversar com dois clientes de duas empresas grandes e muito tradicionais, e aí eles me falaram, olha, foi uma complicação essa coisa do home office, porque a empresa nunca tinha feito home office na vida, e as pessoas não têm nem laptop para levar para casa e tal, então foi um maior estresse. E aí eu pensei assim, gente, nem tinha pensado nisso. Fui rever as dicas que a gente tinha dado. E as dicas que a gente dava eram dicas de quem já fazia home office. Então, são dicas mais avançadas, né? Então, às vezes, você tem que voltar ali para o básico, para um grupo de clientes, né? Então, a gente voltou, reviu isso, fez dicas mais básicas que vão, assim, tipo, sobre o fundo do seu vídeo, sabe? Coisas que, para quem faz home office há mais tempo, é bobo, mas para quem não tinha nem laptop para fazer home office, é valioso. Então, eu acho que além da flexibilização, que a Lilian falou também que é muito importante, é essa abertura para o aprendizado e ter a certeza de que você não conhece todas as necessidades do seu cliente, que agora você vai precisar conhecer e também estar a par das mudanças, né? Então, saber que cada semana vai ser diferente, você vai estar sempre aprendendo e mudando. E aí isso também impacta em ações de marketing digital, né? Porque em um cenário onde
todo mundo está ainda mais conectado e ligado e se torna ainda mais importante essa ferramenta que a gente tem de comunicação e de trabalho e de business, como que a gente traz as ações de marketing focadas no cliente para ajudar a contornar essa situação. E, além disso, quais são os canais de comunicação que podem ser usados para ajudar na retenção de clientes. E aí, compartilhando um pouco do nosso cenário, claro que marketing digital para a gente e os canais de divulgação são super utilizados também para a gente se conectar e conversar com os clientes, mas eles também se tornaram, a gente começou a identificar outros canais para a gente conseguir se comunicar e entregar a nossa proposta de valor para esse momento, entendendo que, por exemplo, o canal e-mail, ele está saturado, que no canal e-mail o cliente está focado em resolver situações internas para ele se comunicar com o time, ele tem outras questões sendo tratadas no e-mail, então a gente começou a separar a nossa comunicação e a nossa estratégia olhando os champions, que a gente chama, que são os usuários do nosso produto, então são os especialistas de marketing que estão no dia a dia construindo as estratégias de marketing no RD Station, mas também olhando os executivos dessas empresas para a gente conseguir entregar e ter de fato uma proposta de valor olhando essas duas personas dentro da empresa, né? O que é importante para quem está fazendo a gestão e operando as estratégias de marketing nesse cenário? O que faz sentido? É importante a gente revisitar conceitos básicos do marketing, trazer esses conceitos que são ainda mais importantes agora, como personas. E o que é importante para o executivo que está dentro da empresa que eu atendo? Qual é o cenário que ele está vivendo? É uma empresa que habitualmente, como a Clara disse, já adotava home office? Não, uma empresa que precisou adotar o home office agora e não é uma prática, então vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ter alguns desafios a mais de gestão de time, de gestão de KPIs, de metas, de revisão dessas metas. Então, o que importa para cada uma dessas pessoas, para essas pessoas, para a gente poder construir as estratégias com mais assertividade e, de fato, priorizando a experiência do cliente nesse momento que ele está vivendo. Então, aqui na RD, a gente continua utilizando o nosso INEP, que é a nossa comunicação dentro do produto com o cliente. Então, quando a gente olha para Champion, isso faz muito sentido, porque ele continua acessando o RD Station, que é o nosso produto, para revisar suas estratégias ou para criar novas estratégias. E para o executivo, o que faz sentido para esse cara? Poxa, para esse cara faz muito sentido, a gente vai conseguir ajudar muito ele se a gente conseguir fazer um roundtable online, se a gente conseguir fazer uma mentoria online com os nossos executivos, com os nossos especialistas, e mais que isso, conectar todo o ecossistema. Então, colocar os nossos clientes em contato com outros clientes, em contato com os nossos parceiros de integração, as agências. Então, aproximar esse ecossistema, olhando a comunidade para que juntos a gente consiga encontrar alternativas para continuar a jornada. Lilian, você trabalhou na RD e acompanhou bastante isso que eu estou falando, principalmente de comunidade, de ecossistema, de conselho de clientes. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, a gente está caminhando para o final, mas trouxesse um pouco desses insights quando a gente olha a estratégia de marketing digital ainda como um ponto de contato e uma estratégia importante ainda olhando o cenário de crise. Eu acho que mais que nunca, né, é uma ferramenta praticamente vital hoje para as empresas e a gente não tem mais como fugir disso, né, especialmente agora que está todo mundo online, está todo mundo remoto, então vira praticamente uma ferramenta de sobrevivência para os negócios, se torna totalmente indispensável, já se tornou, né, nosso mercado, se a gente observar, grande maioria das empresas já tem uma atuação bastante firme com marketing digital, dado, né, a carteira gigantesca de clientes que a RD tem, toda a expansão que está sendo feita também de negócio. Então, assim, a gente vê que e sempre surgem mais, né? O tempo todo estão surgindo soluções que são online para os nossos clientes, para justamente tirar a distância, seja uma distância geográfica, seja uma distância por crise, né? Eu não consigo mais estar
ao vivo com o meu cliente, mas eu consigo estar próxima, né? Então, a gente começa a quebrar algumas crenças limitantes em relação a como fazer negócios, a partir do momento que a gente se coloca numa situação totalmente agravada, como é a que nós estamos vivendo hoje, né? E o papel de ter outros canais e usar o marketing digital, usar as ferramentas, as plataformas que estão aí disponíveis para fazer isso, se torna fundamental, né? Então, a gente vê o próprio RD Station, né? Como que a gente pensa sequências de comunicação que toquem o cliente em momentos adequados, com um tema adequado, que aí vem muito trabalho de Customer Success, né? Como eu faço isso, com uma ferramenta boa para poder fazer essa gestão. Então, tem o equilíbrio, né? Do humano com a ferramenta para chegar lá. E eu acho que, para mim, o exemplo da RD, conhecendo o trabalho aí dentro, é o melhor possível, porque você tem uma ferramenta que te proporciona isso, então eu preciso falar nos momentos certos com os meus clientes, eu vou conseguir construir uma campanha de automação com um workflow adequado, eu vou conseguir segmentar esses clientes para mandar a mensagem certa para esse cohorte de clientes. Então, eu faço tudo de uma forma muito, muito cirúrgica, né? A segmentação e como que a gente cria narrativas para cada um dos players, para cada um dos stakeholders dentro da empresa, é vital para que aquele e-mail tenha relevância, para que ele não caia em despriorização, né? Eu sempre falo para o meu time também, quando eu vou mandar um e-mail, eu não posso banalizar o e-mail, né? Eu não posso, seria como eu ir até num cafezinho e encontrar o cliente e simplesmente chegar e falar com ele qualquer coisa aleatória, né? Eu tenho que pensar um pouco. Eu sei que esse e-mail vai entrar numa linha de assuntos que hoje são assuntos relacionados à crise, a como eu gerencio meu time, a como eu torno as coisas mais produtivas, a como eu retenho os meus clientes dentro do meu negócio. Então, como que eu me destaco frente a tudo isso que está entrando no inbox do cliente? Porque a gente não consegue fugir do e-mail, né? Mais que nunca, a gente não consegue fugir tanto do e-mail hoje. Existem outros canais, eu acho que o importante agora é fazer uma gestão muito, muito urgente, né? Com uma dedicação muito alta dos canais que existem, evitar novos canais, a não ser que isso venha de uma demanda muito forte, né? Seja uma reação dos clientes, aí sim, reagir também de uma forma que atenda essa necessidade, mas o que existe já fazer algo muito bem priorizado e com a urgência correta, para não dar a sensação de que ok, está todo mundo online, mas isso aqui não está funcionando, o que está acontecendo, né? Então, tem que funcionar. E eu acho que quando a gente tem comunidades, como é o caso da comunidade do RD Station, a gente tem mais um braço. Isso é muito importante, né? Imagina você estar passando por uma crise e ter clientes que estão te ajudando nessa situação. E mais que te ajudar, estão ajudando outros clientes, né? Então, a gente, mais do que nunca, está vendo a cooperação, né? De empresas se ajudando, empresas fazendo lives uma com a outra, dando dicas, mostrando saídas novas. Então, deixou de ser um segredo guardado a 7 chaves, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas muito mais as pessoas estão querendo se doar, estão querendo compartilhar. Eu acho que o momento é esse, né? Ninguém mais está olhando para lucro, ninguém está mais falando de quanto que eu vou faturar no próximo quarter. As pessoas estão preocupadas em fazer com que os negócios se mantenham operantes, né? Com que as empresas demitam o mínimo possível. Então, eu acho que essa energia está sendo muito boa e a gente tem que explorar esses canais dessa forma, né? Então, a gente, mais do que nunca, o poder de comunidade está em alta, né? Então, como que a gente explora isso que gera valor para a comunidade, mas que nos ajuda também como negócio, porque nós fazemos parte dessa comunidade e nós também precisamos de ajuda, né? Tem que levantar a mãozinha e falar, olha, eu também preciso de ajuda, eu também estou passando por isso, mas incentivar isso, né? Então, os canais estarem voltados para isso é a melhor mensagem, é o melhor resultado que se pode ter hoje, é a contribuição, é a colaboração, é estar disposto, né? Estar disponível para o cliente do cliente. Então, isso tem que ser uma cadeia, uma onda que vai muito além do meu cliente, mas do cliente do meu cliente para o meu outro cliente, que é assim que a gente vai conseguir passar por essa situação, né? Então, acho que isso está muito claro para muitas empresas.
E quanto mais a gente se esforçar nesse sentido, mais rápido a gente passa por essa situação e sem tantos arranhões, né? É incrível poder contar com uma comunidade que, mesmo que ela não esteja estabelecida formalmente, como é o nosso caso na RD, e a ROC também tem uma comunidade, acho que a Clara vai trazer um pouquinho disso, é você aproveitar esse momento para encontrar esses clientes que podem agregar, que podem vir fazer parte, que podem compartilhar. Então, eu não preciso ter uma comunidade estabelecida para poder conectar um cliente ao outro, mas de forma muito simples, eu posso fazer webinars, eu posso fazer conteúdos, eu posso tomar outras iniciativas que conectem esses clientes e que eles juntos encontrem alternativas. E aí o papel das nossas empresas é fomentar essas comunidades, né? Porque juntos, né, como a Lilian estava falando, juntos a gente consegue chegar em algum lugar. Clara, se você puder trazer aqui nesse fechamento, como que vocês na ROC estão trabalhando comunidades e as estratégias de marketing olhando para esse cenário atual? Tá um período muito interessante, assim, porque eu sou bem suspeita para falar de marketing digital, né? Eu estou na ROC há muito tempo e a gente trabalha com isso, mas faz tempo, assim, que o mercado vende marketing digital como uma maneira de gerar resultados, né? De gerar resultados de vendas e que são mensuráveis. E super importante, porque realmente ele cumpre esse papel. E agora, o marketing digital está se vendo em outra posição, né? Que é a posição de crescer uma marca, de branding, que nem sempre foi o foco, assim. E de construir relações, né? De construir comunidades. Então, na ROC, a gente é muito focado no conteúdo, né? E a gente realmente não tem uma comunidade formal de clientes, mas a gente tenta estabelecer isso a partir do conteúdo disponibilizado gratuitamente, né? De compartilhar coisas que a gente está fazendo na nossa empresa com os nossos clientes. Então, a gente fez um guia do trabalho remoto para a ROC, compartilhou com os clientes que eles podem usar e replicar para empresas deles e mandar para as outras empresas que eles conheçam. Então, eu acho que nesse ponto, assim, o marketing digital e o conteúdo especificamente tem muito a agregar para juntar as pessoas em torno de dúvidas e de preocupações que elas têm em comum. E acho que esse momento obrigou muita gente também a vir para o digital, né? Bem interessante, assim. Às vezes as pessoas há muito tempo já sabiam que o digital era importante, mas de repente está todo mundo aqui, né? E a gente tem visto isso muito na ROC, os nossos blogs que falam sobre marketing digital têm tido uma procura enorme, eles estão assim, crescendo, que as pessoas procurando sobre Instagram, sobre como vender no WhatsApp. Então, eu acho que disponibilizar informações e coisas educativas na internet, assim, a gente já cria uma comunidade de pessoas que sabem que tem outras pessoas com a mesma dificuldade. Muito bom, é verdade. Acho que o marketing digital mudou um pouco a chave para muitas empresas que viam somente como um canal de aquisição, né? E que não deixa de ser um canal de aquisição, mas agora como uma estratégia importante, um pilar fundamental para manter o relacionamento com os clientes e ajudá-los nessa jornada, nesse cenário que a gente está vivendo, né? Eu quero muito agradecer a companhia de vocês e todas as informações aqui compartilhadas. Eu tenho certeza que elas foram super valiosas para quem está acompanhando a gente. Então, muito obrigada, Lilian e Clara, por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham igualmente gostado, assim como eu. Quero pedir, então, para você que está aí nos acompanhando, continuar acompanhando todos os conteúdos e os materiais da RD e também da ROC. São centenas e centenas de conteúdos novos sendo realizados semanalmente, muitos trazendo esse cenário que a gente está vivendo. Então, assim como essa semana que você está acompanhando, esse webinar que a gente está fazendo aqui, você vai encontrar outros conteúdos relacionados com esse tema para te ajudar aí na sua empresa. Clara e Lilian, muito obrigada. Espero revê-las em breve. E muito obrigada por a sua audiência aqui acompanhar a gente. Até mais. Obrigada, tchau. gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bye.
fluxos de automação. Prontinho. Arrasta isso para cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar.